gerente do Laboratório de Medicina de Precisão, da Oncoclínicas. Vim conversar um pouquinho com vocês, um pouquinho com o Ricardo, falando do que a gente faz no nosso dia a dia e como que a inovação e a medicina de precisão estão tão próximas hoje do que a gente espera para o diagnóstico e tratamento do paciente, né? Eu acho que hoje é muito difícil a gente pensar em fazer, pensando em doenças raras ou câncer, fazer diagnóstico e manejar tratamento sem um teste de medicina de precisão é muito complicado, né? Isso facilitou muito e o acesso tem sido muito facilitado também nos últimos tempos, comparando com o que a gente tinha tempos atrás, né? Foi uma evolução muito rápida em todas essas tecnologias. Então, eu gosto de fazer um comparativo. A gente começou a pensar em molecular nos anos 50, mais ou menos, que foi quando foi descoberta a estrutura do DNA. Nos anos 70, começaram as primeiras técnicas envolvendo molecular. 20 anos depois, já estava sequenciando o genoma humano, nos anos 90. Levou 10 anos para sequenciar o genoma humano. E hoje a gente sequencia em 24 horas, pouquinho mais, né? Então, uma evolução muito rápida. E isso fez também o custo cair muito. Então, início dos anos 2000, sequenciar um genoma custava em torno de 100 milhões de dólares. Hoje custa menos de 600 dólares, em 20 anos, né? Então, tudo isso foi possibilitado por conta da divulgação e do acesso, né? Claro que a gente tem que pensar em todo o ecossistema que envolve o paciente, desde o pré-teste, que vai passar no médico, consulta, o médico selecionar qual seria o teste ideal para ele, que gene que eu vou olhar. Estou puxando para mim, tá? O caiu para mim na genômica. Que gene que eu vou olhar, o que eu vou fazer, vai para dentro do laboratório, que painel que eu vou colocar, o pessoal vai analisar, bioinformática, enfim. A quantidade de dados que é gerada, que é uma enormidade. Então, cada genoma, estou falando de genoma, que é o mais amplo e está aí na crista da onda, 200, 300 gigas de dados por paciente. Bastante coisa. O que eu acho é que a gente não vai conseguir... A ideia, eu acho que a mensagem que a gente tem que tirar daqui não vai ser um teste único para todos os pacientes. E eu acho que a gente tem que ir inovando nesse sentido de sempre levar para a medicina personalizada. Então, cada paciente vai ter o seu teste específico. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Isso vai ser democratizado? Acho que estamos no caminho, tá? A tecnologia, sinceramente, ela já está aí. Eu não vejo o que muito mais dá para ser desenvolvido em termos de tecnologia para genômica, né? Hoje a gente sequencia, para genômica molecular que a gente quer, sequência de DNA, né? A questão é democratizar isso. Se a gente abrir um pouquinho mais o leque e pensar para fazer diagnóstico de câncer, que um médico hoje, em qualquer lugar do mundo que ele esteja, ele pode pegar lá uma lâmina escaneada, que a gente estava conversando, né, Ricardo? Uma lâmina escaneada, que tem lá um pedacinho do tumor do paciente. Em qualquer lugar do mundo, hoje, ele pode ver isso, e tem um software que vai ajudar a sinalizar, olha, doutor, é nesse cantinho aqui que está o câncer, pode ser um adenocarcinoma X, dá uma olhadinha. Então, isso tem facilitado, né? Eu acho que a tecnologia está aí. O que precisa agora é realmente fazer a expansão disso e manejar dado, né? O que a gente tem de mais precioso hoje, pensando na inovação, nas tecnologias, é manejamento de dado. É a informação que todo mundo quer, né? Dentro do laboratório, para as indústrias farmacêuticas, porque, tendo esse dado, ajuda no desenvolvimento de novas drogas, porque você tem dado de uma população inteira, ajuda no paciente para fazer o comparativo entre os outros pacientes e ver qual que o que funcionou para um, o que não funcionou para outro, né? Então, eu acho que hoje o dado é o bem mais precioso, é nele que a gente precisa trabalhar e pensar os passos daqui para frente de como a gente vai tornar isso mais acessível e como que a gente vai custear isso, talvez, e como que a gente vai tornar isso... eu acho que essa é a palavra, acessível, né? Como que a gente vai conseguir passar isso
tanto para as indústrias, quanto para os pacientes, quanto para os médicos, né? É muita coisa. Estou tentando puxar o gancho aqui nessa questão de dados, que o Ricardo, que é o expert aí, que vai me ajudar nessa questão de como que a gente maneja isso e como que a gente consegue tornar isso acessível, Ricardo, sabe? Acho que essa é a minha principal dúvida para a gente engatar uma discussão aqui. Agora tá. Bom, boa tarde, né? Eu sou o diretor de tecnologia e inovação do Grupo Oncoclínicas. E abordando um pouco essa questão que a Laila trouxe, né? Assim, a Oncoclínicas, ela não é uma startup, né, de tecnologia. A gente trabalha com muita startup para acelerar a inovação. A gente faz até investimentos em algumas startups que estão no core do nosso business, né, que a gente entende que é estratégico para o nosso business, mas não temos uma incubadora de software, pelo menos não é uma estratégia nesse momento. A estratégia, quando a gente olha startups, é muito nesse sentido de acelerar a inovação, nesse sentido de trazer um know-how que nós não temos hoje na casa, e aí como é que a gente viabiliza a incorporação dessas startups e as suas tecnologias na nossa infraestrutura, né? Então, a nossa área de tecnologia está muito focada nisto, né? Hoje a gente tem em torno, vou dar um número aproximado, mas entre 170 e 180 mil pacientes em tratamento todo ano, né, tratamento oncológico, dos quais 30, 35 mil são novos pacientes. Então, a gente tem uma quantidade de casos bastante robusta para trabalhar qualquer um desses engines de inovação, de machine learning, de modelos preditivos. A gente tem a casuística que permite calibrar esses modelos de uma maneira adequada. Isso tem um interesse no mercado, né? Mas ter esses pacientes por si só não basta, né? A gente precisa ter toda a informação que é gerada em torno do tratamento desses pacientes, os protocolos que são utilizados, organizadas num banco de dados para que ele possa ser utilizado. Então, a gente tem um esforço muito grande hoje de construir esse data lake, né? E eu diria que não é nem tanto um esforço tecnológico, ele é um esforço muito grande hoje de curadoria, né? A gente tem lá, vou dizer para você, a gente tenta padronizar os nossos prontuários eletrônicos em torno da tecnologia da Philips, do TASI, né? Mesmo o PACS, quando a gente olha, a gente tenta usar o PACS da Philips. Mas a Oncoclínicas, ela compra 20, 30 novas unidades por ano. Está construindo 4, 5 novos hospitais, compra hospitais. Então, assim, por mais que a área de TI vai atrás para implantar o TASI e padronizar, a gente tem hoje 20 prontuários diferentes na nossa casa. Então, a gente não pode se dar ao luxo de esperar fazer essa padronização de software para poder construir esse data lake. Então, a gente cria os extratores para os diferentes sistemas que a gente tem nas pontas, né? A gente carrega a informação que é possível no data lake e a gente tem um grupo de curadores que complementa isso, né? Que vai ler, muita da informação está em texto, então ele tenta interpretar aquilo, estruturar de uma maneira adequada. Então a gente está construindo, está investindo muito, né? Nesse processo de curadoria, a gente tem uma quantidade de recursos humanos bem grande e a gente está começando a usar cada vez mais tecnologias para acelerar esse processo de curadoria, NLP, esse tipo de coisa. As tecnologias estão bastante maduras hoje, nesse momento, e permite fazer isto, né? Então, nós temos hoje, pelo menos, uns 120, 130 mil casos curados dentro do nosso data lake, né, com informações consistentes de paciente. São informações que são hoje trabalhadas junto com a indústria farmacêutica, no teste, desenvolvimento e pesquisa de novas drogas, né? Mas são informações que a gente tem usado também em benefício próprio para poder gerar projetos de transformação digital. Desde as coisas mais simples, né, que é de um agendamento no aplicativo, o cliente, nosso paciente chegar na unidade e já poder ter feito check-in e agilizar todo esse processo de autorização e tudo mais, até coisas mais complexas, como o desenvolvimento de novos modelos de remuneração. E dentro desse desenvolvimento de novos modelos de remuneração, a gente tenta, o máximo possível,
assumir cada vez mais o risco de tomar um preço fixo em detrimento do modelo atual, né, que é um modelo de tratamento variável, né, fee for service que a gente chama. Para isso, é importante que a gente consiga não só detectar precocemente um caso, né, porque normalmente quando você fala de modelo fixo, você está falando de cuidar de uma população. Nessa população você vai ter pessoas mais saudáveis e pessoas menos saudáveis. Então, para a gente é importante detectar precocemente o novo caso, e aí a gente usa muito dessas tecnologias na patologia, como a Laila colocou, mas também na radiologia. A gente está fazendo vários testes de identificação precoce de casos de oncologia, né, tanto de mama quanto de pulmão. A gente está testando tecnologias bastante promissoras, né? Mas também a gente está usando a inteligência artificial para tentar padronizar o melhor adoção de protocolo. Então, a gente tem um conjunto de protocolos que são protocolos padrões do grupo, né? E a gente fornece aos médicos um conjunto de informações baseado no histórico daquele paciente, dos exames que ele fez, dos resultados desses exames, das condições de comorbidades que aquele paciente pode ter, qual o melhor protocolo sugerido para aquele caso. O médico vai avaliar se ele vai usar ou não aquele protocolo. Então a gente não interfere, mas a gente tenta usar a inteligência artificial também para dar uma maior parte de subsídio, né? E isso realimenta o nosso data lake, que vai realimentar esses modelos preditivos, esses modelos de tratamento. Então, hoje a gente está bastante envolvido nesse processo, né? Construção de data lake, utilização de soluções que consigam interpretar essas informações digitais que estão lá, geração de diagnósticos, modelos preditivos de sugestão de melhores condutas. Então, hoje, o foco que a gente tem na Oncoclínicas está muito focado nessa parte, né? E, obviamente, isso deriva, né, para toda a parte de medicina diagnóstica, como a Laila começou a falar, né, não só na parte de análise genômica, né, mas também na própria interpretação da lâmina e identificar através de uma imagem o que aquela patologia pode trazer de informação, e a gente quer avançar cada vez mais em centros especializados de diagnósticos, de maneira que a gente tenha uma abordagem nacional, mas que a gente tenha centros especializados para poder fazer essa interpretação e o diagnóstico mais correto possível, né? Inclusive, nessa questão do data lake que você comentou, Ricardo, ter esses dados organizados permite que a gente faça a busca ativa de pacientes no sistema para determinar, olha, encontrou lá, tem uma nova droga no mercado, alguma parceria com alguma farmacêutica para testar determinado medicamento. Então, tendo esse banco de dados organizado, o data lake organizado, dá para esse pessoal que faz a curadoria entra lá para buscar um paciente que seja não é acionável, como que é a palavra? Que seja elegível. Isso. Um paciente que seja elegível para aquele novo tratamento, porque tem os dados organizados e guardados, né? A gente está desenvolvendo também um aplicativo para uso dos médicos, que por esse aplicativo o médico seleciona, olha, tal doença, dá algumas características do paciente, essa idade, assim, assado. E dentro do aplicativo ele vai respondendo as perguntas para chegar qual que seria, né, uma sugestão de teste que ele poderia aplicar para aquele paciente. O aplicativo ele tem uma a gente está desenvolvendo assim, é uma empresa, né? De novo, assim, a gente não fica fazendo muita coisa, é uma empresa. Ele tem a relação de todos os programas de novas terapias e terapias em testes que estão acontecendo no mundo. Então, ele, pelas características do paciente, ele consegue identificar que aquele paciente pode ser candidato a uma dessas terapias em teste, e o médico discute com o paciente se ele aceita ou não, se ele tem interesse em participar, e aí, normalmente, isso é subsidiado pela indústria farmacêutica, enfim, mas esse é um aplicativo realmente que a gente está em desenvolvimento. A gente adquiriu uma empresa espanhola que ela é especializada a Medicir, que ela é especializada em realização de testes e estudos clínicos, né? Então, assim, essa empresa também tem uma abordagem a nível mundial, mas ela
quer trazer vários testes para o Brasil, então também vai se apoiar sobre esse nosso Data Lake. Então, tem algumas coisas que a gente está fazendo muito próximo da indústria farmacêutica, nessa parte assim, de vanguarda, né, de novas terapias que estão surgindo, de novos estudos clínicos. Né. E eu acho interessante porque a aplicação ela não é só lá no final, né? Como eu disse, não é só a ponta depois ter um laudo na mão. É tudo que envolve na tratativa e no manejo desse paciente. Então, eu acho que tudo que a gente vem organizando dentro da Oncoclínicas é para a gente conseguir, óbvio, né, fazer com que toda a experiência do paciente seja a mais tranquila possível, pensando que a gente trata com pacientes que ou têm câncer, ou vão ser diagnosticados, ou estão fazendo tratamento, mas a forma de iniciar a conversa com esse paciente, a forma de como o médico vai fazer o manejo e seguir dali para frente. Então, por isso que eu digo, é um ecossistema, e quando a gente fala aqui de inovação, eu acho que todo esse processo está envolvido. Em todo esse processo, desde o sistema, que está lá desde o comecinho, com o prontuário do paciente e tudo mais. Eu acho que é um ciclo, né? A gente não pode olhar só para um ponto ou outro dessa história. Eu acho que tem muita coisa envolvida. Olhando só para a tecnologia, como eu disse, a tecnologia ela está aí. A gente tem que agora saber aplicar da melhor forma possível. Eu não acredito, opinião minha, tá, que vai ter um grande boom tecnológico, sabe, olhando para dentro do laboratório, do que pode vir. Eu acho que a gente já está num momento que agora a questão é fazer a divulgação disso para ter a maior quantidade de dados possíveis e o paciente seguir. Exatamente, exatamente. Nós temos visões diferentes. Eu acredito que vai ter um boom tecnológico gigante. Eu acredito realmente. É óbvio que assim, a gente vai ter que ter sempre a visão de como é que eu uso a tecnologia na prática a um custo adequado e em casos de uso que façam sentido. Mas assim, o que eu tenho visto do que tem vindo de tecnologia nova nesse momento, assim, vai mudar muito a prática. Vai mudar muito, muito, muito a prática, eu acho. Eu acho que eu falei com viés, né? Porque eu falei olhando para dentro do laboratório, os equipamentos que eu mexo ali, né? Mas assim, a parte de inteligência artificial, gente, isso daí é um mundo assim gigantesco, né? Você quer fazer um comentário? Oi. Queria fazer dois comentários. Um sobre esse desenvolvimento tecnológico, né? O sequenciamento cresceu muito, e aí eu concordo que para dentro do laboratório a gente evoluiu bastante, né? Tem várias máquinas, long reads, enfim, uma diversidade. Mas eu acho que a próxima tendência é tornar esses sequenciadores mais portáteis. Ion, por exemplo. Nossa, né? Levar isso para campo, para a galera do agro, do agrotech, agroepop, fazer o sequenciamento lá no campo e ter resultados, né? Benefícios baseados na genômica. E aí uma pergunta, né, que eu queria fazer é muito importante integrar esses dados clínicos, né, e juntar isso, um passo muito grande é integrar isso com os dados genômicos, né, e isso é muito importante para direcionar também a jornada do paciente. Ao passo que a gente integra esses dados, surgem outras preocupações, né? Um exemplo desse é como assegurar esses dados, né, que são tão sensíveis, né, e como que a gente garante uma maior segurança para esses dados, para que não sejam, por exemplo, a gente não tenha uma má utilização desses dados. Um grande exemplo dessa preocupação foi do próprio Ministério da Saúde, com Genomas Brasil, e que, no meio da pandemia, também houve, né, houve um extraveio desses dados, e isso foi uma parte muito sensível. E hoje, assim, a tecnologia e a segurança da tecnologia ela tem crescido bastante, a bioinformática tem avançado bastante nos últimos anos, mas eu acho que ainda é uma grande preocupação é como que a gente vai conseguir assegurar esses dados ao passo de que os dados aumentam cada vez mais, o sequenciamento ele tem sido mais abrangente e esses dados são muito sensíveis. Acho que você tocou num ponto muito importante, né? Assim, primeira coisa, assim, a gente já assumiu lá na Oncoclínicas que a gente não é a melhor estrutura para garantir isso. Então, assim, nada do que a gente está fazendo hoje em termos de
de dados, mas como estrutura de TI em geral, está em data center próprio. A gente já migrou tudo para a cloud. Né? E assim, a gente entende que esse pessoal sabe fazer isso melhor do que a gente. Né? Então não adianta. Eles têm uma escala, eles têm uma capacidade de assegurar os melhores recursos com conhecimento técnico que a gente, como uma organização única, não tem. Então, está tudo em cloud. Né? Então, assim, e a gente também distribuiu isso em clouds distintas. Né? Então, todos os nossos prontuários estão na cloud da Oracle, toda a parte de Data Lake está na cloud da Microsoft e toda a cloud das soluções de transformação digital estão na cloud da AWS. Isso tem um custo maior, porque você tem que ficar movimentando o dado de um para o outro, mas isso nos dá uma proteção de que, se em caso de algum incidente, ele vai estar limitado a uma parte. Né? Então, assim, e esse é um outro ponto. Assim, além disso, a gente toma todos os cuidados. Né? Por exemplo, a gente tem monitoramento constante de quem tem acesso e do que essa pessoa está fazendo. Então, tem muitas pessoas que têm acesso só de leitura, não têm acesso de extração dos dados, por exemplo. E aí tem uma coisa que eu falo assim, isso impede alguma coisa? Isso não impede, porque assim, vou falar para você, eu trabalhei já em várias organizações de saúde. Nada impede de você ter informação do paciente na tela, alguém ir lá e bater a foto com o celular. Por maior proteção que você tenha de não deixar extrair o dado e tal, ele vai bater a foto. Eu trabalhei muitos anos no Einstein. Né? Internava um paciente VIP lá, era Pelé, Roberto Carlos, não sei o quê, montava aquelas barricadas de jornalistas, caminhões da TV lá fora. O pessoal fica tentando convencer a enfermeira, às vezes até pagando para dar informação do que está acontecendo lá, para ter um furo de reportagem. Pessoal, é um assédio terrível. Então, assim, é muito difícil de você proteger isso. Então, a gente investe muito em conscientização. A gente investe muito em teste de intrusão. Assim, manda, às vezes, e-mails fake para os funcionários para ver se eles clicam num link que não deveria. Então, a gente fica fazendo um monte dessas coisas. A gente, quando está falando que está com essa base toda organizada, ela está, como a gente chama assim, eu vou falar desidentificada, mas não é que a gente não sabe o que é, mas a informação que está lá, ela está criptografada, né, com um hash code. Então, a gente sabe rastrear aquele caso, né, para poder fazer o estudo clínico, mas você não tem informação que é o paciente X, com informação Y. Não, aquilo está um hash ali. Porque para o estudo clínico, ou para esses algoritmos que fazem predição, não importa o nome, né? Só importa você saber que aquele caso teve esse desfecho e isso vai ser utilizado no ensinamento da máquina, no machine learning da máquina. Então, a gente toma esses cuidados. Isso permite que você esteja 100% seguro? Não permite. Não permite. Hoje em dia, você achar que está 100% seguro é o primeiro passo para você ter um problema. Né? Não tem jeito. Né? Então, assim, a gente toma muitos cuidados, isso é uma preocupação constante, até porque é uma empresa de capital aberto, então essa exposição é ainda maior no nosso caso, né, com impacto direto em valorização de empresa, exposição de marca, tudo mais. Mas sendo bem honesto com você, assim, hoje não tem nada que uma organização consiga fazer para garantir que está 100%. Você tem que estar sempre, o seu muro tem que ser maior que o do seu vizinho, né? Para permitir que aquela pessoa, então vou no vizinho, não vou em você, porque lá está mais fácil. Na prática, essa é a luta que todo mundo faz, né? Banco, entidade governamental, empresas do exterior, é isso que acontece na prática. Está todo mundo tentando deixar o seu muro mais alto que o muro do vizinho, mas dizer que você está 100% imune é muito difícil. Né? Só complementando o que você falou, a questão da acessibilidade, de sequenciamento, agro e tudo mais, eu acho que a gente ainda esbarra na questão do custo, né? Então, sim, você pega um mini Ion, coisa mais linda, desse tamanho, um sequenciador, gente. Você põe a amostra lá, ele já sequencia, mas ideal para levar para campo e tudo mais, mas ainda esbarra na questão do custo. Eu acho que agora está abrindo mais a concorrência, né? Tem pessoal lá, China, está vindo com umas tecnologias novas, uns sequenciadores novos, e daqui para frente isso tende a ficar mais acessível, mas eu acho que o principal hoje que esbarra nisso, tem muita coisa para desenvolver nesse sentido, mas ainda é o custo que pega.
mas, assim, vamos lá, pessoal. Assim, a tecnologia ela amadurece dessa maneira. Ela começa com um custo elevado, aí você vai aumentando a penetração na tecnologia, o custo vai caindo. Alguém aqui duvida que, eu não sei o prazo, mas que em alguns anos a gente terá sequenciador através de uma foto de celular? Nossa, ia ser lindo. Não ia ter dúvida, pessoal. O caminho é Ia esse, adorar. pessoal. Eu não sei se isso vai levar 5 anos, se isso vai levar 10 anos, mas isso vai passar por isso, pessoal. Né? Alguém tem dúvida que algum câncer dermatológico vai ser diagnosticado em casa através de um celular? Hoje a gente já está testando esse tipo de algoritmo. Então, isto vai popularizar e isto vai baratear as tecnologias. Então, é uma questão justamente de escala. Né? A tecnologia ela é assim. Eu estou há 30 anos nesse mercado. A tecnologia é assim, ela vem, ela é cara no início, ela escala e o preço cai, mas não é que cai assim linearmente, ele despenca. Chega um momento que ele despenca. Isso é assim com qualquer parte da tecnologia. Tem um gráfico bonitinho que mostra isso nessa questão do genoma ainda, que eu comentei, né? 2001, 100 milhões de dólares para sequenciar um genoma. Foi ali em torno de 2010, se eu não me engano, realmente o gráfico fez isso aqui. E hoje custa $600. Então, é exatamente isso. E eu acho que aqui no Brasil, né, sofre muito mais por conta das taxas e variação de câmbio, enfim. É um desafio muito maior para o pesquisador brasileiro ter acesso a essas tecnologias. A gente vê publicações de outros projetos, né, outros estudos lá fora, eles fazem single cell como se fosse água. Né, e aí é muito difícil a gente trazer essa comparação para o nível Brasil, porque single cell para a gente é um desafio muito grande. Sim. Né, o custo é altíssimo. Enfim, toda essa tecnologia ainda, o acesso ainda é muito difícil. Mas até outro dia, fazer uma biópsia líquida era uma coisa impensável. Né? E hoje a gente faz. Né? Então, é exatamente esse o caminho. Começa lá em cima, a gente sofre porque tá aqui, mas a gente está chegando lá. Estamos indo. Bom, impossível não ouvir vocês falarem e a gente estava aqui se perguntando, né? Vai poder abrir, a gente vai poder perguntar. Acho que a gente pode fazer assim, Vamos esse bater no debate papo. assim. Acho que é... 2 temas que, para a gente... Eu sou de uma operadora de saúde de BH e é encantador ver vocês falando sobre isso, principalmente na oncologia, pensando em acesso, em novas tecnologias, em dados, porque a gente não trabalha mais sem dados, né? Para pensar na jornada do paciente. A minha dúvida é principalmente no seu ramo, né, que tem dados ali que é do paciente, mas a gente também trabalha com a jornada. E a gente sabe que em alguns lugares, e eu sei que vocês têm, né, linha de cuidado, navegação de paciente, o paciente ele aceita fornecer esse dado, como que vocês trabalham isso na prática, para que o enfermeiro entre, ou o navegador leigo, eu não sei qual que é a forma que vocês trabalham, para que ele consiga acessar esse dado e startar a jornada. Porque é o que ele falou, né? O Oncoclínicas está crescendo exponencialmente. E, às vezes, não é no mesmo lugar, ainda que tem o laboratório, o parque, né, tecnológico e quem está fazendo a navegação. Então, como que vocês compartilham isso para startar? Porque vai ampliar o acesso, né? E vai inovar, porque a gente sabe que tempo e oncologia para o paciente no desfecho ele é essencial. Então, é uma dúvida, se você puder compartilhar. E tem que ser rápido. Sim, né? E a gente sabe o impacto disso no desfecho final. Né? Sim. A gente tem conversado muito com os médicos também a respeito disso. A gente tem trabalhado muito com a educação médica para ele explicar para o paciente também, além da navegadora, que é a enfermeira, né? O que vai acontecer, como que vão ser tratados os dados, ele assina um termo de consentimento depois de receber essas informações. Então, nesse termo, está descrevendo, olha, vai, puxando para a genômica de novo, vai sequenciar, a gente vai ter posse dos seus dados genéticos, vai ficar armazenado no data lake, você autoriza que isso seja compartilhado com pesquisa, coisa assim. Tal. Então, a gente tem um termo de consentimento descrito que é explicado para o paciente, ele fica ciente do que isso vai acontecer. Né? É sensível, sim. Já tiveram pacientes que não consentiram, então eles colocam lá, não consinto, e a gente tem que conversar com o pessoal do Data Lake, olha, esse paciente não pode subir, não podemos compartilhar, paga esse dado, sabe? Então,
isso é trabalhado sim, porque é muito sensível, né? E tem todos os riscos que a gente comentou, então tem a explicação e o termo de consentimento hoje para assegurar como que esses dados vão ser manejados. Deixa eu abordar isso um pouco da linha de cuidado que você falou. Primeiro, assim, eu acho o brasileiro muito menos encanado com a proteção de dados que um americano, um europeu. Você dá o termo de consentimento, a pessoa assina e eu garanto para você... Exatamente. É muito raro. É muito raro. Ele sequer lê o que ele está assinando ali. Entendeu? Mas, assim, vamos dizer que isso sendo superado, né? Quando a gente fala de linhas de cuidado, eu, particularmente, tenho... A gente já faz linha de cuidado hoje, não conclina, você sabe. A gente tem bastante dificuldade de falar que a gente gerencia uma linha de cuidado. Por quê? Não é nem que a gente pode... E tem regiões que a gente tem o acesso completo, né? Tem o hospital, tem a clínica, tem a medicina diagnóstica. Mas mesmo nessas regiões onde a gente tem o acesso completo, o cliente da operadora ele tem um acesso mais amplo de outros players e ele pode navegar nesse acesso à rede, né? Então, assim, eu tenho bastante dificuldade de acreditar que uma linha de cuidado vai funcionar bem se ela não tiver o envolvimento da operadora junto. Né? E a operadora criando esta rede mais ampla. Né? Então, ela vai ter que falar, olha, para você, cliente, eu estou fazendo um produto específico que você vai ter esta rede aqui para navegar. E você, prestador de serviço, se você quiser fazer parte deste produto, você vai ter que compartilhar os dados junto com a autorização do paciente. E esses dados vão ter que fluir nesta rede. Parece um negócio meio utópico, mas a gente já está conseguindo fazer isso com algumas operadoras. Não, é o tópico do ponto de vista de todo mundo conseguir integrar essas coisas, mas assim... Pois é. Então, à medida que essas barreiras vão sendo vencidas, e essa barreira para mim não está no paciente, tá? Essa barreira está muito nos prestadores, nas próprias operadoras. Então, né? Exatamente. Então, à medida que essas barreiras vão sendo vencidas, esses dados vão sendo compartilhados, a tecnologia para isso está pronta, ela já funciona hoje, né? A gente já compartilha dado. Então, a gente já está fazendo com algumas operadoras esse conceito da rede fechada, onde a navegação ela é compartilhada. A Oncoclínicas tem as suas enfermeiras navegadoras que fazem a navegação para assegurar que o paciente realmente está tendo atendimento adequado, naquele momento adequado, mas a operadora também está fazendo a gestão compartilhada dessa linha de cuidados. Né? Então, assim, e eu acho que o caminho vai nesta linha, né? O futuro é esse. E para minha surpresa, esse futuro está vindo muito rápido. Porque como tem, eu sei, porque assim, a gente está sendo demandado para fazer essas integrações. Entendeu? Assim, eu não sei exatamente a operadora que está fazendo. A gente está fazendo projetos com operadoras em Belo Horizonte, a gente está fazendo projetos com operadoras em São Paulo. Então, assim, e as operadoras começam a querer fazer esse tipo de projeto porque elas estão percebendo que é a única maneira que você realmente consegue cuidar da navegação do paciente e ter na prática, exatamente um custo gerenciável desse negócio. Né? Porque senão, assim, não tem. Eu posso ver um caso... Vivi esse caso semana passada. Minha mãe foi internada porque baixou muito a hemoglobina dela no hospital, ela tinha que tomar 2 bolsas de sangue. No terceiro dia, o hospital estava lá segurando ela ainda, já tinha tomado as bolsas de sangue. Não, precisa passar num novo médico, precisa passar não sei o quê. Cara, você percebe que aí começa a enrolação para poder manter o paciente dentro do hospital, para fazer o que não precisa. Então, assim, a gente sabe que acontece isso no mercado. Aí, no final das contas, teve que ter alta pedido, porque eu forcei a barra para ter alta de lá, está bem em casa. Então, assim... mas é muito ruim isso, né? Sim, que tem até uma interação medicamentosa. Né? Pode. Então, então, minha visão ainda é bastante primário isso, mas eu acho que esse caminho está se acelerando muito. E eu acho que é uma tendência bem forte, muito rápido. Se nós estamos falando de 1 ano, não mais do que isso, acho que isso vai acontecer muito rápido. Boa tarde.
Olha, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai integrar uma nova tecnologia, voltando à questão da segurança cibernética, a gente faz um assessment de segurança cibernética. E eu garanto para você que 100% das tecnologias não passam no assessment. Então, assim, o pessoal vem com coisas muito rudimentares, né, principalmente de startup, que tem a ideia, constrói a solução e é cheio de brecha de segurança. Né, então, já esse é um primeiro filtro que a gente faz. Ó, identificamos isso daqui, quando você corrige isso, a gente volta a conversar. Então, esse é o primeiro assessment que a gente faz. E a gente nunca faz adoção de tecnologia sem que tenha uma área usuária patrocinando isso. Porque senão, e já tentamos fazer isso, ou seja, a TI levar a inovação para a área de negócio, não funciona. Porque você não tem o patrocínio do uso do outro lado, então você acaba não conseguindo. E aí, como você falou, tem muita tecnologia, e eu às vezes até brinco, eu falo assim, tem muita solução à procura de um problema. É o que a gente mais enfrenta hoje. Tem solução que às vezes você não tem esse problema, mas o médico ou o gerente que conhece a pessoa fala, olha, testa isso aqui para mim, pô, mas eu não tenho esse problema. Né? Então a gente tenta procurar a área usuária, né, a área de negócio, para que ela consiga dizer, olha, isso aqui interessa, eu tenho uma aplicação para isso e faz sentido. Né? Aí a gente tenta ajudar a viabilizar. Mas, assim, basicamente, são os dois pontos. Primeira coisa, assessment de cybersecurity, que a gente chama. Segundo, quem vai ser o dono dessa solução dentro da organização? Ah, o dono da área de negócio é esse. Ah, tá bom. Então, você vai ter que dedicar esforço, você vai ter que dedicar gente para ajudar a testar, para ajudar a validar e extrair o resultado disso. Beleza? Ah, beleza. Então, vamos ajudar a fazer. É um pouco assim. Mas por isso que a gente tem que pôr a área de negócio para olhar o processo como um todo. Porque se você não olhar o processo como um todo, você fica com um monte de solução que não resolve o problema definitivamente. Né? Ele resolve aquele ponto. Não adianta. Né? Eu acho que é isso, a gente não tem muito mais tempo, né? Acho que... Toda hora sobe uma plaquinha lá, 5 minutos, 1 minuto. Mas acho que é isso, né? Acho que é uma discussão interessante, né, para a gente ter. Legal falar um pouquinho, né, do que é hoje a Oncoclínicas, a medicina de precisão e toda essa tecnologia que a gente tem. E é isso. Obrigada. Obrigado.